tudo bom com vocês? Hoje eu vim contar as tendências principais que eu observei na cobertura do São Paulo Fashion Week N43, o qual eu fiz a cobertura da semana inteira, assisti praticamente todos os desfiles. Então eu fiquei de olho ali em algumas tendências que eu acho que vocês vão amar. Hoje em dia a gente não tem mais exatamente a separação verão e inverno, né? Mas teoricamente essa temporada seria a de verão. Então, eu vou falar um pouco de tendências genéricas, tá? Bom, a primeira tendência que eu vi, que é a tendência do momento, é o veludo, gente. O veludo molhado, principalmente o veludo cristal. São tecidos assim que eu vi em todos os desfiles praticamente. Em Apartamento 03 eu vi muito as pantacurs de veludo, as blusas alongadas que eram lindas, Ratier fez vestidos maravilhosos, Lily Sarge também. Então o veludo, gente, você pode usar, ó, que vai ser mara, é a tendência do momento. E as cores, né, do veludo, normalmente o vinho, o azul bem escuro, o dourado, eu vi demais o veludo dourado, gente. Então acho que são as três cores aí do momento para você abusar no veludo. Outra tendência que todas as marcas apostaram foi a transparência. Blusas totalmente transparentes, blusas alongadas, vestidos usados só com hot pants embaixo e às vezes uma camiseta por baixo do vestido transparente. E isso é legal porque eu já vi em algumas fast fashions, acho que na Renner, se não me engano, eu vi uma peça desse tipo. Então pode apostar na transparência, gente, é incrível. Você pode usar com a tendência da lingerie junto, né? Ou seja, um body de lingerie ou um sutiã bem bonito de renda e você jogar aí a transparência. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar vulgar, gente. Então, se for usar transparência, aposta em uma única peça com transparência e o resto comportada, né? Falando de casacos, eu vi muito aquela modelagem puff que a gente chamava, né, de doudones. Na verdade é o casaco matelaçado. E ele veio em várias marcas. Mas, por exemplo, teve algumas marcas que fizeram a versão oversized, tipo, ele é enorme, realmente. E teve marcas que fez até cropped, então, tipo, vale aí pra qualquer gosto. Você pode usar como colete, como casacão, casaco longo, tipo trench coat matelaçado. Ou pode ser também jaquetas mais curtinhas. Só tem que tomar um pouco de cuidado porque dá um volume enorme, né? A mesma coisa vale pros casacos de pelúcia. Gente, eles bombaram no São Paulo Fashion Week, pode apostar na pelúcia. Esses casacos eu vi na TIG, eu vi muitos casacos de pelúcia, na Elo Second Floor e na Cotton Project. E foi muito bonito. Da Cotton Project eram em tons bem claros, na TIG em tons de lilás e na Elos eu vi esses casacos puff, né? Em azul e dourado, metalizado, lindo, pra arrasar no look. Gente, a próxima temporada é dos brilhos. O lurex, o lamé, o paetê, são assim coisas que vai vir com tudo, tudo mesmo. Por exemplo, no desfile da Gig teve muito lurex. O paetê, praticamente todos os desfiles colocaram uma peça de paetê. Seja casaquinho, cardigan, saias, calças, blusinhas, cropped top, não importa qual seja a peça, pelo menos uma peça de cada desfile, de cada coleção, foi de paetê, ou lurex, ou lamé. Lamé, gente, a TIG, que foi a marca estreante, usou demais. Até a Miris Lama, na moda praia, usou lamé. Então, assim, você já sabe que você vai usar agora no inverno em tons mais pesados e depois no verão até em biquínis na moda praia aí de lamé, que tá um arraso. A camisaria também continua super forte, principalmente cheia de babados e mangas volumosas, porque o foco do momento, gente, é ó, nos braços, nos ombros, nas mangas. Então, mangas volumosas, camisas com babado e a camisaria, aquela que a gente estava usando bastante, a tradicional azul com listrinha branca, não é mais a que tá usando tanto agora. A gente vai usar muito a camisa branca, gente, pode apostar na camisa branca pra você arrasar e ficar linda. Tem duas tendências aí que eu acho que fazem meio que um combo e que dá super pra usar junto. A primeira é o militar, e o militar veio super repaginado. Por exemplo, a reserva pegou e fez uma estampa ali que era um militar, mas aí você olhava e via que não era exatamente camuflado, mas parecia. Várias marcas fizeram isso. Não pegaram a estampa literal do militar, sabe? Deram uma pincelada aí. Teve uma marca que usou a estampa de Pied de Coque nos tons de camuflagem, então pareceu militar. Então várias marcas aí brincaram com isso e eu acho incrível, porque dá uma repaginada real oficial no seu guarda-roupa. E na dúvida, você pode usar o verde militar, uma parca militar, pronto, já tá ali na tendência, não precisa ficar over. E junto com essa tendência é o rocker. Eu acho que também fica incrível
Tivemos muitas botinhas com correntes de modo geral, principalmente no desfile de comemoração de 45 anos da Elos. Teve muita corrente, foi uma vibe bem ali rock and roll. Também tivemos jaquetas na TIG e na Jujabur, normalmente jaquetas de couro com estampa nas costas, né, gente? Estampa nas costas é assim o próximo grande hit, pode apostar também. Para terminar, vou falar um pouquinho dos calçados. Tiveram 2 calçados que você vai ter que investir nessa temporada, que tá todo mundo com eles nos pés. O primeiro é a botinha de cano médio. Gente, nem a baixa e nem a botona. Gente, falando nisso, over the knees, eu acho que eu não vi em nenhum desfile. Acho que eu vi em um desfile, no máximo. Então, assim, bota de cano médio. As cores, branca, sim, a bota da Paquita, tá voltando com tudo, gente. Bota branca, a bota vermelha, tipo vermelhão. E lógico, os tons clássicos, né? O preto, o azul marinho, o vinho. Esses 3 tons, principalmente em veludo, as botas de veludo de cano médio vão ser hit. E o outro sapato é o Amule. Gente, a Amule veio com tudo. Todos os desfiles praticamente tiveram, praticamente todos, sabe assim, é um sapato que eu já tô usando há bastante tempo e eu tô amando, já faz mais de um ano que eu tô comprando Mule, eu sou a louca da Mule, porque eu amo, é prático, é confortável e é bonito. Então a gente teve a Mule de várias maneiras, de bico fino, com a parte recortada em cima, né, no peito do pé. Tivemos também a Mule de salto grosso, principalmente salto bloco, né? Em várias cores, teve uma mule bicolor que eu achei linda. Então assim, você pode apostar aí, qualquer modelo. Tem modelo com fivela, modelo com uma cara mais masculina, modelo com uma cara mais feminina, mule estampada. Então assim, 2 calçados aí pra você apostar, bota de cano médio e mule. Gente, essas são as tendências que eu observei no São Paulo Fashion Week N43. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica ali em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!